Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Começamos o ano com boas notícias em relação à aprovação de recursos para novos projetos pelo Ministério da Saúde. E hoje vou falar de um dos projetos de triagem de casais para genes responsáveis por doenças genéticas recessivas. Recordando, todos nós somos portadores de mutações responsáveis por doenças genéticas recessivas, mas uma mutação só não causa doença. O risco para futuros descendentes ocorre quando no casal os dois cônjuges são portadores de mutações para a mesma doença recessiva. Por exemplo, um casal onde ambos são portadores de uma mutação responsável por uma forma de cegueira hereditária. Se o bebê descendente desse casal receber 2 genes para essa condição, ele será deficiente visual. E o risco de que esse casal venha a ter outros descendentes com o mesmo problema é de 25%. Mas na prática, um casal só descobre que ambos são portadores de mutação em um mesmo gene depois do nascimento de uma primeira criança afetada. E é isso que queremos evitar a partir da triagem de casais que planejam ter prole. Professora, como será o projeto? O projeto que será coordenado pelo nosso colega Michel Naslavski, do Centro do Genoma, contará, além da nossa equipe, com vários centros do Brasil, especificamente a Paraíba, a Bahia e o Espírito Santo. Queremos prevenir o nascimento de crianças com doenças genéticas graves. Algumas poucas são tratáveis a custos altíssimos, como a miotrofia espinhal ou AME, cujo tratamento com terapia gênica, já aprovado pela Anvisa, custa mais de 6 milhões de reais. Ou outros, como a anemia falciforme, 2 milhões de dólares, ou a hemofilia, quase 3 milhões de dólares. Para a maioria das doenças, infelizmente, ainda não há tratamento, e algumas são letais ou incompatíveis com uma vida independente, trazendo enorme sofrimento para o paciente e toda a família. Apesar de defendermos a triagem de genes para doenças recessivas há muito tempo, essa é a primeira vez que o governo se sensibilizou em relação a essa causa, dada o enorme custo das doenças para as quais já há tratamento aprovado pela Anvisa. Por exemplo, estima-se que nasçam por ano cerca de 200 a 300 crianças com amiotrofia espinhal, e pela nossa legislação, todas teriam direito a um tratamento. Se forem tratados os 200 bebês que nascem com AME todos os anos, o custo anual seria de 1,2 bilhões de reais para tratar uma única doença. E com o avançar das pesquisas, teremos um número cada vez maior de doenças tratáveis, mas com um custo inalcançável. Quando vocês vão começar? Vamos começar com um projeto piloto mais modesto, com 5 mil casais, 10 mil pessoas em idade reprodutiva, e que sirva de base para uma política mais ampla para todo o país. Serão testados 400 genes responsáveis por doenças genéticas, que são mais prevalentes na nossa população. E os casais que planejam ter prole serão convidados a serem testados por esses 400 genes. Mas antes disso, vamos preparar um amplo projeto educativo a ser disseminado em todas as redes sociais e clínicas de obstetrícia, esclarecendo a população sobre doenças genéticas, qual a importância do programa de triagem proposto e qual é o público-alvo. E o que pode ser feito se os cônjuges formarem um casal com risco genético aumentado para doenças recessivas? Um aspecto importante desse projeto é o aconselhamento genético. Os casais em risco serão orientados em relação à doença genética identificada, o seu prognóstico, o risco de vir a ter prole afetada em cada gestação e o que pode ser feito a respeito. Para os casais que desejarem ter filhos, será possível oferecer um diagnóstico pré-implantação, isto é, faz-se uma fertilização in vitro e quando o embrião tem algumas células é possível verificar se ele tem ou não a mutação de risco. E só serão implantados embriões sem a mutação, garantindo ao casal uma prole livre daquela doença genética. O custo-benefício para o sistema de saúde será enorme, mas a possibilidade de garantir a um casal em risco uma criança normal traz um benefício emocional incalculável. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.